Prazer imenso falar com você, meu amigo. Bom, o prazer é todo meu. Desculpa a demora, eu estava com um problema para acessar aqui no meu computador. Bom, obrigado pela oportunidade, pelo convite, né? A oportunidade de falar um pouco sobre o projeto do Cruzeiro Basquete, né? A participação no NBB. Tivemos um jogo muito bom aí ontem. Muito feliz de estar podendo compartilhar aí com todo mundo, com o torcedor, um pouco desse projeto que está sendo tão legal. Pô, Tiago, só para começar um pouquinho, né? Ontem a gente teve aí a transmissão, né, da Samuca TV no jogo do Cruzeiro, a belíssima vitória aí. E queria começar falando um pouquinho do jogo de ontem mesmo. O Cruzeiro conseguiu um placar bem expressivo aí, né? Uma boa margem ali, uma virada, a gente estava acompanhando durante o Loucos pelo Cruzeiro. Como que foi essa partida de ontem aí? Foi um jogo que realmente o time executou bem a estratégia? Bom, primeiro, pé quente, né? Samuca TV, primeiro jogo, melhor jogo nosso na temporada. Espero que fique marcado aí na história do canal, né? Um canal aí, torcedor cruzeirense aí conhece, segue tanto. Bom, a gente. É aquele jogo que tudo deu certo, né? Acho que, às vezes, quando a gente tem uma vitória expressiva, a gente costuma, às vezes, achar que era contra uma equipe mais fraca, né? O Osasco tá vindo aí também da Liga Ouro, a gente fez a final da Liga Ouro, né, contra o Osasco, então é o primeiro ano de Osasco no NBB também. Então, as pessoas às vezes podem achar que, por ser um time novo também, a gente era a obrigação, né, ganhar. Mas Osasco fez um jogo duro contra a Brasília, lá em Brasília, eles perderam de 3 pontos. Contra o Minas, no sábado, eles jogaram na frente o jogo inteiro, faltando 1 minuto e meio. Eles estavam 7 pontos na frente. Então, Osasco tem qualidade, tem bons jogadores, mas eu acho que a gente sempre traça a estratégia, né, de acordo com o adversário que a gente tem. E ontem a gente tentou tirar o volume, né, dos principais jogadores. De alguns a gente conseguiu, mas do Harris, que é o principal jogador de Osasco, né, ele foi muito bem, mas ele sozinho ele não conseguiu, né, fazer com que o time de Osasco fosse competitivo durante a partida toda. E a gente realmente jogou muito bem. A parte ofensiva ela foi muito boa, né, foi a maior pontuação que a gente fez na temporada. Aproveitamento de arremesso muito bom. O primeiro quarto a defesa não foi tão boa, né? Não gostei da defesa. Tomar 24 pontos num quarto é muita coisa. Mas aí no segundo quarto a gente fez esse ajuste defensivo que estava precisando, e a gente conseguiu abrir uma diferença no segundo quarto e a gente conseguiu manter ela, e no final, no último quarto, a gente abriu um pouco mais, mas o legal foi que a gente teve o controle da partida, né? Então, mas foi muito bom, a gente ficou muito feliz, mas no NBB não dá nem tempo de assimilar, de vibrar demais e ficar muito feliz ou ficar triste com a derrota. A gente já joga quinta-feira de novo contra o Paulistano. Ô Thiago, só informando aí que teve gol do Brasil lá na Copa do Mundo Sub-17, atleta do Cruzeiro, hein, galera? Pietro Tavares, um golaço, 1-1. Ô Thiago, como que é para vocês essa nova realidade, né? Porque muda bem, né? Você sai ali do acesso e vem para o novo Basquete Brasil. Ontem, inclusive, era um duelo muito importante por isso, né? Os dois que estavam lá brigando para estar no novo Basquete Brasil, e o Cruzeiro já vem aí com essas 3 vitórias nesta campanha e buscando essa vaga na sequência, né, na próxima fase. Qual que é o maior desafio aí desse projeto de se sustentar ali ou de estabilizar, né, no novo Basquete Brasil? Bom, Samuel, assim, a gente... É o que você falou no início. A realidade ela é completamente diferente, mas a gente só entende quando a gente está lá. Eu até brinco com o Kaká, eu brinco com ele assim, o Kaká, eu não sabia que seria assim. O ritmo ele é muito mais corrido, o nível dos times é muito maior, o nível dos atletas, os treinadores são treinadores de nível, às vezes, internacional, a seleção brasileira, então
O desafio, a gente já esperava que o desafio fosse ser muito grande. Eu sei como o primeiro ano, né? A gente briga para não cair. A verdade é essa, porque pela primeira vez vai ter o descenso, né? Vão ter 2 rebaixados. Então, para o primeiro ano, para o nível do campeonato, a primeira meta é não cair. Mas é claro que a gente, durante a competição, a gente vai traçando outras metas. Até porque o time vai encaixando, né? A gente teve peças que demoraram a chegar, os estrangeiros, a parte de documentação ela é complicada. Então, eu acho que o time tem mostrado uma evolução a partir do momento que eu tive o elenco todo, completo. Então, né, eu sei, acho que ontem a gente mostrou um pouco da capacidade do time, a gente já fez bons jogos na temporada, como também a gente já teve jogos ruins, o jogo de Rio Claro foi muito ruim, mas a gente está preparado para esse desafio, eu confio na qualidade do time, a gente sabe da diferença de orçamento, de nível dos atletas, né? Mas eu acho que o esporte ele se compete jogando, né? Não é por, né, nome, não é história. Eu acho que na hora que no basquete, né, a bola sobe, é aí que a gente vê realmente se a gente vai ser um time competitivo, se a gente vai estar ali para buscar a vitória, se o outro time vai ser superior, porque basquete, se você joga mal 5 minutos e o time abre 20 pontos, é difícil de recuperar depois. E isso aconteceu várias vezes nessa temporada com o nosso time. Mas ontem, graças a Deus, a gente teve o controle da partida e a gente não entregou a vantagem, né? A gente conseguiu manter a vantagem. Mas é isso, meu. A gente está buscando, né, evoluir a cada jogo e eu acho que esse time tem totais condições de buscar um playoff. Acredito mesmo no potencial do time. A gente ainda tem um jogador que está lesionado, a gente tem um elenco muito... Para o basquete ele é muito cheio, né? Porque eles têm uma regra no basquete que eu só posso ter 10 jogadores adultos e eu preciso ter 2 jogadores até 22 anos. Então, eu preciso ter essa mescla, eu preciso ter essa rotação. E o meu time é um time muito... Eu tenho mais do que 10 jogadores adultos, então eu rodo o elenco, né? Às vezes se um cara tá mal no jogo, eu coloco o outro que ele consegue performar melhor do que o que estava na quadra, e a gente vai tendo esse jogo de cintura aí na hora do jogo para tentar buscar o melhor time, né, naquele momento. Boa tarde, Thiago. Prazer estar falando contigo. Até pegando um gancho em uma das suas respostas, em quais aspectos você acha que o Cruzeiro mais evoluiu da disputa da Liga Ouro para agora estar disputando a Elite, o NBB? É um time completamente diferente, Caio, assim, característica diferente, né? Esse meu time tem um pivô que está sobressaindo, que é o Ralph. Ele é de Belo Horizonte, um cara muito experiente no NBB. Ele está entre os 10 maiores reboteiros da história do NBB. Então, acho que desde o início, quando eu montei a equipe, eu já sabia que o meu garrafão seria um garrafão muito forte. Então, eu acho que a gente conseguiu, da temporada passada para essa temporada, ter um jogador de referência próximo da cesta. Na temporada passada a gente tinha o Wesley, né, que é o reserva do Ralph, e o Felipe, que também está no elenco dessa temporada. Mas agora eu tenho uma pessoa que ele chama a atenção, ele tem um protagonismo ali próximo da cesta, e isso causa uma preocupação no outro time, e às vezes eu consigo ter vantagens utilizando ele dentro do garrafão. E eu acho que o jogo, a parte ofensiva no basquete,
né? Acho que parecido com o futebol, você vai depender muito da qualidade dos jogadores que você tem e do momento ali do dia, né? O basquete tem muito dia, né? O dia que a bola não cai é difícil. Então, assim como o futebol, o basquete também tem isso, assim. Então, vai depender muito. O ataque ele flui de acordo com os atletas que você tem, ele flui normal. A gente monta estratégias, né, que são as jogadas, para ajudar na característica, né, dos jogadores que a gente tem. Então, eu faço jogadas, por exemplo, para o Ralph receber bolas próximo da cesta, eu faço jogadas para o Thornton sair de bloqueios para ter possibilidade de arremessar. Então, a gente tem essas estratégias. Então, acho que essa parte ofensiva também, ela melhorou bastante pela qualidade dos jogadores que eu tenho no elenco agora, sabe, cara? Então, e é necessário que o seu time evolua no NBB. Se você tiver uma defesa ruim, você vai tomar 100 pontos. Se você tiver um ataque ruim, você vai fazer 60, 70 pontos. Era o que estava acontecendo nos primeiros jogos. A gente estava com um ataque muito ruim, uma defesa muito ruim. A gente perdeu os primeiros jogos com uma diferença alta de pontos, mas agora a gente está encaixando. Thiago, boa tarde, parabéns pela vitória de ontem. Você está nesse cargo de treinador do Cruzeiro desde o final de 2022. Estamos no final de 25, então você já tem 3 anos de trabalho à frente dessa equipe. Queria que você falasse um pouco sobre todo esse processo, né? Assim, os principais pontos desse processo para que você chegasse hoje, junto com o Cruzeiro, à elite do basquetebol brasileiro. Bom, primeiro, né, privilégio grande ser treinador do Cruzeiro, né? Recebi o convite do Kaká lá em 2022, a gente conversou, e em 2023 eu assumi como, né, treinador do Cruzeiro. É uma honra estar vestindo essa camisa e assim, o projeto já começou grande, né, Rafa? Porque no primeiro ano a gente já conseguiu se consagrar campeão brasileiro. Na segunda temporada, na segunda temporada a gente montou uma equipe para uma temporada mais longa, porque com o título do Campeonato Brasileiro a gente teve o direito de jogar a Copa Sul-Americana. Só que foi um momento que aconteceu uma briga entre o NBB e a CBB, e aí a FIBA proibiu os times brasileiros de jogarem a Copa Sul-Americana. Então a gente montou uma equipe na segunda temporada, a gente montou uma equipe no final de agosto, só que a gente só foi disputar uma Copa Sul-Americana, né, que a gente organizou lá em Itatiaia-Sul, acho que em janeiro. Então a gente ficou quase que 4 meses só treinando. Foi uma temporada desgastante por conta disso, mas a gente tinha como objetivo o bicampeonato brasileiro. A gente foi campeão dessa Copa Sul-Americana que a gente organizou. Tinha um time do Chile, um time do Paraguai, o Praia Clube de Uberlândia e a gente. E aí a gente conseguiu classificar de novo para o Final Four, só que a gente perdeu o jogo para Osasco. E a gente foi vice-campeão na segunda temporada, né? Deu uma pausa no projeto e a gente voltou na Liga Ouro, né, com o objetivo de subir para o NBB, mas infelizmente a gente não conseguiu o campeonato, né? A derrota na última bola faz parte, basquete é isso, mas muito feliz dessa construção, sabe, Rafa? Porque a gente que está desde o início, e a gente lá no início a gente conversava, e lá no início a gente tinha como meta estar no NBB. A gente sabia que a caminhada ia ser difícil, mas a gente estava disposto a batalhar muito para que isso fosse possível. Com a marca do Cruzeiro, com a grandeza do Cruzeiro, a gente sabia que isso seria muito possível. E aí, né, passo a passo, né, muito consciente, a gestão também muito consciente. A gente sabe que gestão quebra muito clube, então a gente conseguiu ter uma gestão muito pé no chão, nunca dando um passo maior do que a gente conseguia dar, e não é à toa que a gente conseguiu chegar no NBB, não é à toa aí que a gente está tendo uma performance até legal para a primeira temporada, 3 vitórias é um número legal, a gente pensando em playoff,
A gente ainda tem confrontos diretos até o final do primeiro turno, a gente tem jogos importantes fora de casa, mas muito feliz, muito realizado, mas a gente sabe que é só o começo de uma história muito bonita e muito vitoriosa que a gente vai construir vestindo a camisa do Cruzeiro, e a gente ainda vai dar muita alegria para o torcedor, eu tenho certeza disso. Boa. E Thiago, que eu sei que seu tempo está corrido, né? Tem muito trabalho pela frente, assim, para fechar. Hoje é meu dia de folga. Eu falei que até brinquei com um amigo meu que nesse mês aí, esse mês foram 8 jogos, né? Eu acho que vão ser 8, acho que 10 jogos em um mês, não sei, alguma coisa assim. E aí nesse mês eu tive 3 dias de folga. Ó. Tem que descansar um pouquinho também, mas queria saber de você, assim, para essa temporada, o objetivo, assim, quais são as metas realmente? É mais a questão de consolidar o Cruzeiro na elite? Seria uma realização conseguir desenvolver mais jogadores também pensando no futuro do clube? O que você pensa de forma primordial, assim, nessa temporada? Bom, Emerson, acho que na participação do NBB seria uma vitória muito grande para o projeto e para todo mundo que está envolvido, a gente classificar para o playoff. Acho que para primeiro ano seria sensacional. E aí, independente da colocação, a gente, né, no NBB é diferente, classifica do primeiro até o 16º. Então, a gente estando entre os 16, a gente está classificado. Claro que a gente vai brigar para essa classificação na melhor colocação possível, mas igual eu falei, o basquete, se o 15º pega o segundo colocado, ele pode tirar o segundo colocado e favoritismo no playoff não existe. Então, eu acho que essa é uma meta alcançável para o time que a gente tem, pensando ainda que o time vai evoluir mais, né? A gente está aí com 2 meses e meio de trabalho. Acho que isso seria sensacional para a gente. E a gente tem um dos nossos objetivos é realmente começar a base, né, do basquete do Cruzeiro. Acho que isso é fundamental quando a gente está no topo da pirâmide, é fundamental que a gente tenha esse crescimento e que a gente crie uma identidade mesmo, que fique para sempre uma categoria de base do Cruzeiro, por mais que a gente não arrume patrocínio ou o time acabe. A gente criou ali um vínculo com o clube, a gente deixou um legado, e isso é muito importante para todos que estão no projeto, para todo mundo que faz parte, isso é muito importante, e acho que no próximo ano a gente vai batalhar para dar início, né, nessas categorias de base, né, começar lá embaixo, escolinha, sub-12, a gente ir subindo. Perfeito. Thiago, te agradecer demais pela participação, cara, e assim, hora que terminando a temporada, o Cruzeiro garantido no playoff, você volta, hein, para falar com a gente aí a gente com mais tempo e tudo mais, para poder comemorar um pouquinho aí essa classificação, e quem sabe, né, Cruzeiro podendo surpreender aí, chegar bonito na fase final. É aquela, né, Emerson? O sonho, ele se torna possível quando a gente acredita, né? Então, se os atletas e todo mundo acreditar que é possível a gente classificar para o playoff, a gente está numa boa posição, a gente vai conseguir. Obrigado pela oportunidade, pela abertura. É importante, né, estar falando um pouco do projeto, pelo apoio aí agora do Samuca TV, do Samuel, todo mundo, obrigado mesmo. Isso é muito importante para a gente, a divulgação do projeto. E fiquei muito feliz que na primeira transmissão a gente teve uma vitória que foi bonita aí para todo mundo. Acredito que todo torcedor tenha ficado feliz que acompanhou o jogo ontem. Que seja a primeira de muitas vitórias da parceria entre o Cruzeiro Basquete e o canal Samuca TV. Valeu, obrigado aí, obrigado. E o pessoal para acompanhar, para fazer um caldeirão ainda maior lá no nosso ginásio, né? Dona Salomé, que ficou muito legal. Show. Sucesso aí, Thiago. Obrigado, um abraço para todo mundo aí. Até a próxima.